Bem, pessoal, então alguns de vocês estão tendo umas dificuldades aí em relação ao acoplamento AC, né? Então eu vou preparar aqui um vídeo curtinho para falar um pouquinho mais sobre o acoplamento AC, fazer algumas observações, certo? Então eu queria começar mostrando aqui para vocês, na apostila, no material, tem um material suplementar referente à prática 5, que é sobre osciloscópio, e aí fala um pouquinho sobre esses acoplamentos AC e DC, certo? Então, na entrada de qualquer dispositivo de medida de tensão, você tem um circuito equivalente a essa entrada. No caso do osciloscópio, a gente tem aqui um resistor em paralelo aqui com as duas entradas, e você também tem um capacitor aqui efetivo, e a gente tem um amplificador de tensão, e essa tensão de saída aqui é o que de fato é medido lá no sistema, certo? No nosso caso do Arduino, a gente também tem um resistor equivalente aqui, a gente também tem esse capacitor equivalente aqui em paralelo, e a gente tem também um resistorzinho aqui em série com aquela entrada A0 que a gente está usando, né? Além desse amplificador aqui e todo esse resto, certo? Mas a gente basicamente sempre vai ter um circuito desse tipo aqui. E o que acontece é que a gente vai querer medir um sinal V de T, que ele vai ter um certo termo DC, uma tensão constante aqui, que está ali sempre presente no sinal. E a gente vai ter um termo de tensão AC, que é uma tensão que ela varia no tempo, certo? Que vai ter uma certa amplitude diferente desse termo DC. Então, se a gente quiser expressar algebricamente, a gente vai ter aqui o V de T, vai ser essa tensão DC, mais um termo, uma amplitude AC, vezes o seno de ômega T, nesse caso aqui, que a curva é uma senoide, certo? Então, a questão é a seguinte: às vezes a gente vai estar interessado em medir a tensão DC, e a gente pode usar, por exemplo, o multímetro para isso, ou a gente vai estar interessado em medir esse termo AC. E aí a gente pode usar, às vezes a gente pode usar o multímetro, quando é, por exemplo, uma curva senoidal, o multímetro vai medir bem, certo? Mas quando a gente tem uma curva que tem um formato diferente, como por exemplo essas curvas de carga e descarga de capacitor e outras coisas que são mais gerais, a gente precisa do osciloscópio para a gente ver exatamente como que essa curva aqui ela está ocorrendo no tempo. Então, a gente sempre vai ter aqui esse resistor, esse capacitor e esse amplificador aqui, certo? Nessas duas figuras aqui. O que é que diferencia o acoplamento DC, que a gente mede toda essa tensão que está entrando aqui, e o acoplamento AC, certo? Então, o que muda do ponto de vista do circuito, da eletrônica, é esse capacitor que está aqui na entrada, certo? Vocês podem ver que é basicamente a mesma coisa aqui, só que a tensão, a diferença de potência aplicada na entrada é aplicada entre esses dois terminais aqui. A gente tem um capacitor em série com esse bloco aqui de circuito, e no acoplamento DC a gente não tem. O que é que isso muda do ponto de vista do que a gente vai medir lá? No caso desse acoplamento AC que está mostrado aqui nesse diagrama, esse acoplamento AC aqui, se eu não tenho nenhum sinal entrando aqui desse lado, a tensão nesse ponto aqui do circuito ela vai ser basicamente zero, certo? Então a tensão AC que a gente vai ter desse lado de cá, sim, por que a tensão aqui vai ser zero, né? Imagine que eu não tenho nenhum sinal sendo aplicado aqui desse lado. Esse lado aqui é o zero, tipicamente, 0 volts. Então a gente tem 0 volts, não vai ter nenhuma corrente passando por esse resistor, não vai ter nada aqui nesse capacitor. Então, se não passa nenhuma corrente, a DDP sobre o resistor é zero, a tensão desse outro lado aqui é zero também, e a gente vai ter um sinal que ele vai variar em torno do zero, que é diferente do caso que a gente tem na nossa prática 5.2, certo? Então, se eu tenho aqui um termo DC, por exemplo, basta lembrar que termo DC, uma tensão constante, para eu ter esse termo de tensão constante aqui sobre esse resistor, eu preciso ter uma corrente contínua. Mas a gente não pode ter uma corrente contínua passando por um capacitor, né? O símbolozinho aqui, inclusive, mostra que entre as duas placas do capacitor não pode passar corrente, não tem conexão elétrica, certo? Então, a gente não pode ter um termo
DC aqui de tensão constante, de corrente constante, passando por esse elemento aqui do circuito. Nesse caso aqui, a gente vai ter a tensão AC apenas essa parte senoidal do sinal sendo vista aqui no osciloscópio, no caso desse circuito, em torno do 0 volts. Se eu não colocar esse capacitor aqui, a gente vai ter o acoplamento DC, e toda essa tensão vai ser aplicada, por exemplo, entre os terminais desse resistor, e vai ser amplificada aqui por esse cara aqui, e a gente vai ter toda a tensão sendo mostrada aqui, certo? Com esse deslocamento em relação ao 0 volts aqui na vertical também sendo mostrado na tela do osciloscópio, certo? Então isso aqui seria o acoplamento, os acoplamentos AC e DC em geral dos osciloscópios, onde aí tem um detalhe também que é o seguinte: por que é interessante a gente usar esse acoplamento AC? Bom, tem algumas coisas aqui descritas que vale a pena vocês lerem essa seção dessa apostila, mas basicamente às vezes a amplitude desse termo AC é muito menor do que a do termo DC, ou então a gente tem algum ruído na tensão DC, enfim. Então no osciloscópio, se a gente tem uma tensão bem pequenininha aqui, vamos dizer 50 milivolts de amplitude aqui, amplitude, né? Então daqui para cá seria 100 milivolts ou até menos, em cima de um termo DC de, vamos dizer, 10 volts. Se a gente colocar aqui no acoplamento DC, a gente vai ter um sinal bem pequenininho de 100 milivolts pico a pico, em cima de 10 volts. A gente não vai conseguir enxergar esse sinal, porque ele vai ser muito pequeno. Talvez seja só um detalhezinho pequeno. Se a gente usar o acoplamento AC, a gente remove esses 10 volts aqui nessa entrada, e a gente pode mudar essa escala vertical aqui para que os 100 milivolts ocupem uma faixa grande da tela que a gente possa visualizar bem esse sinal, certo? Então, mais especificamente em relação ao que a gente tem na nossa prática, a gente tem aqui também uma tensão sendo aplicada aqui nesse ponto, e a gente tem um capacitor C, e aqui a gente tem o nosso ponto B, que no caso ele está entre esses dois resistores aqui, que no nosso circuito prático seria aquele terminal do meio do potenciômetro, certo? A gente tem uma tensão V0 aqui, eu estou colocando bem geral, mas só para dar uma ideia do que acontece no caso geral de um circuito desse. Então essa tensão de entrada aqui tem um termo de tensão DC, mais um termo AC, vezes um EAJ ômega T, como exemplo de um sinal tipo senoide, cossenoide, só que na notação complexa, certo? Então, a tensão no ponto A do circuito vai ser exatamente essa tensão aplicada pela fonte aqui, né? Até aí nada demais. Só que o que é que eu posso falar sobre a tensão no ponto B? Então, se a gente for analisar esse circuito como um todo, bem, quer dizer, é um pouco sofisticado, mas tem uma coisa aqui que é muito importante. O elemento de circuito que conecta os pontos A e B é um capacitor. E esse capacitor tem essa impedância aqui, 1 sobre J ômega C. O que acontece com essa impedância? Que, digamos assim, a impedância tem a ver com o impedimento à passagem de correntes, a passagem de sinal entre os pontos A e B do circuito. O que acontece quando essa frequência é muito pequena? Essa frequência vai para zero. 1 sobre zero vai para mais infinito. Então a gente tem que esse impedimento à passagem de um sinal do ponto A para o ponto B e vice-versa é essencialmente infinito, certo? Se eu tenho que entre dois pontos de um circuito a resistência ela é infinita, basicamente eu posso considerar isso como sendo um circuito aberto, certo? Então, um sinal, um termo que tenha frequência muito baixa, e frequência zero, entre aspas, é a mais baixa possível que você pode ter, ele vai estar completamente desconectado do ponto A para o ponto B desse circuito. E o que acontece se eu tenho a frequência muito alta? Se eu tenho uma frequência muito alta, onde o que é alto, o que é baixo, o que é
baixo aqui, como a gente tem um limite inferior em zero, é fácil dizer, bom, frequência baixa é zero, quer dizer, zero necessariamente é uma frequência baixa, certo? Mas o que é uma frequência alta? A frequência alta vai depender de R1, R2 e algumas coisas que eu vou, pelo menos, pincelar aqui um pouco mais na frente. Mas, se eu tenho uma frequência suficientemente alta, não sei quanto é isso, mas se ela for alta o suficiente, a gente vai ter 1 sobre um número muito grande. Essa impedância aqui, o impedimento à passagem de sinal de A para B e vice-versa, vai para zero. Se vai para zero, e eu considerar, por exemplo, um fio metálico, qual é o impedimento à passagem do sinal elétrico de uma ponta de um fio metálico para outro? É zero. A impedância, ou nesse caso, o módulo, né, da impedância, ou a resistência entre um ponto e outro, é essencialmente zero se a gente tem um condutor perfeito. Então, um sinal que tenha frequência suficientemente alta, ele enxerga uma conexão elétrica direta, como se fosse um fio entre A e B, dado esse capacitor aqui, certo? Então, se a gente fizer as continhas todas, que não é necessário, certo? Mas a gente vai chegar nesse resultado aqui. A tensão no ponto B, ela é V0, R2 dividido por R1 mais R2, que basicamente é um divisor de tensão para essa tensão V0 aqui nesse ponto B. Esse V0 aqui é uma tensão constante, mais essa expressão aqui complicada que envolve R1 em paralelo com R2 e esse capacitor C, vezes esse termo aqui de tensão AC. É a VAC, é a J ômega T. Basicamente é isso. Mas o detalhe dessa expressão não importa. O que importa é que se eu tenho a frequência suficientemente alta, e esse daqui é o critério, certo? Esses dois resistores aqui em paralelo, vezes C, ômega, tem que ser muito maior que 1. Então, quando esse critério é satisfeito, a gente pode mostrar matematicamente que a tensão no ponto B vai ser basicamente a tensão DC gerada por esse divisor de tensão, mais esse termo AC que a gente tinha aqui do lado A, passando integralmente para o lado B. Certo? Então aqui a gente não tem nenhum coeficiente, nenhum fator multiplicativo, a gente tem exatamente essa tensão AC que está no ponto A. Então se a gente olha a tensão no ponto A, ela vai ser VDC, que é uma tensão aqui dessa fonte, mais VAC é a J ômega T. Do lado B, a gente vai ter R2 dividido por R1 mais R2, V0, que tem a ver com a tensão DC estipulada por esses dois termos aqui, mais a tensão AC que a gente tinha do lado de cá. Porque esses dois pontos aqui, para esse sinal que tem uma certa frequência alta, entre A e B, basicamente a gente tem a conexão, efetivamente é como se a gente tivesse uma conexão elétrica por um condutor ideal entre os pontos A e B. Certo? Então a tensão no ponto B não depende de VDC, e a tensão DC no ponto A também não vai depender de V0. É simétrico o que a gente tem um lado e outro. E aí no caso do circuito RL, a questão principal é que o nosso Arduino, como a gente já viu antes, né, já discutiu um pouquinho, o nosso Arduino ele só consegue medir tensões positivas, entre 0 e 5 volts. Então, no caso do circuito RL, quando a gente está medindo a tensão entre os terminais do resistor, a gente não consegue ver a parte negativa do sinal, porque ela vai dar menos de 0 volts. Certo? A gente tem uma curva simétrica que tem uma parte positiva e outra parte negativa. A parte negativa a gente não vai conseguir medir porque o voltímetro que a gente está usando, ele mede no mínimo 0 volts, no máximo 5 volts, não consegue ver a parte negativa desse termo AC. Então, depois do acoplamento AC, seria esse ponto B aqui, que a gente tem basicamente a mesma coisa lá no nosso circuito, a gente pode ajustar esse termo DC para que essa tensão aqui seja maior que 0, por exemplo. E se a nossa tensão AC que a gente tem aqui antes, ela vai, por exemplo, de menos 2,5 volts até 2,5 volts, por exemplo, então se a gente soma uma tensão
de 2,5 volts, agora ela vai de 0 a 5. E se ela vai de 0 a 5, agora o nosso voltímetro pode medir essa grandeza sem nenhum grande problema, certo? Então, basicamente, isso aí seria uma visão geral, certo? Vocês podem encontrar mais material na internet, se vocês forem atrás, enfim, mas essa parte de fato ela é um pouquinho mais eletrônica do que Física 3, e por isso eu acho que vale a pena esse esclarecimento, digamos assim, certo? Então, basicamente é isso, a ideia é essa, e é para ser tão simples quanto isso, basicamente, ok?